Uma das coisas que mais me chamou a atenção na Fuji X-H2S, que me ajudou na tomada de decisão para migrar para essa câmera, é o fato de que ela consegue gravar vídeos em ProRes HQ em até 6.2K de resolução. E isso vai te dar muita versatilidade nas imagens, e nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. E aí, tudo bem? Aqui é a Maurício, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Ozzy. E antes da gente seguir para o vídeo para falar sobre essa câmera que eu tenho adorado, eu preciso falar do nosso patrocinador desse vídeo, que é a Hi-Tai Tecnologia, uma loja que é a maior revendedora de Fuji do Brasil, que tem mais de 23 anos de mercado, e você vai encontrar tudo o que você precisar quando o universo for vídeo e fotografia. Eles são parceiros aqui do canal e eu vou deixar o link para que você conheça a loja virtual deles e você pode comprar de qualquer lugar do Brasil. Então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre uma das funcionalidades dessa câmera, que é a X-H2S da Fuji, que é a possibilidade dela gravar em ProRes. E antes disso eu preciso explicar um pouquinho o que é o ProRes e como é que isso aí vai mudar a sua vida a partir de agora, se você decidir usar esse formato. O formato ProRes, ele é um formato que ele foi criado pela Apple como um formato para o trabalho de vídeo profissional. Ele veio há muitos anos atrás junto com o Final Cut e ele se tornou um formato proprietário no qual o Final Cut, inclusive até hoje, se você converte ele para uma mídia otimizada, normalmente esse arquivo ele vai se tornar um arquivo ProRes. Os arquivos ProRes eles têm a possibilidade de você trabalhar com altas definições, você pode trabalhar em qualquer dimensão de vídeo, no nosso caso nessa câmera até 6,2K no formato OpenGate, que eu já vou falar também o que significa, e você trabalha com taxas de informação em compressão em megabits muito altas. E a melhor parte é que são arquivos que eles são all-eye, ou seja, a compressão ela é feita frame a frame e não por grupos de frame, então você vai ter mais informação. E no nosso caso aqui a gente pode trabalhar com chroma subsampling de 422, que seria o padrão para o ProRes. Existe também uma versão 444, mas não cabe a essa câmera especificamente. Normalmente algumas pouquíssimas câmeras mais de alto custo vão ter essa possibilidade, mas o 422 já é um arquivo que ele é incrível para você trabalhar, principalmente as cores dos seus vídeos, eles têm muito mais informação. Então vamos lá, para você trabalhar com o arquivo ProRes na Fuji X-H2S, existe uma primeira questão só que você tem que ficar ligado. Ele só vai gravar ProRes se você estiver trabalhando com o slot de cartão, que é o chamado CF Express, o modelo CF Express. Ela tem dois slots de cartões de memória, um para o cartão SD e o outro para o CF Express. Para que ela habilite essa possibilidade de trabalhar com o ProRes interno, você precisa trabalhar com o formato de cartão CF Express, porque ele tem uma capacidade de leitura e gravação maior. Os arquivos ProRes, eles vão trabalhar em taxas bem maiores de informação, e por isso, então, você precisa dessa capacidade de leitura. O mais legal também é que essa câmera, caso você tenha algum tipo de gravador externo, como um Ninja da Atomos, você poderia dar uma saída e até mesmo gravar em ProRes RAW via HDMI.
No meu caso, como eu busquei essa câmera principalmente pela agilidade, pela facilidade de trabalhar com ela, né, como uma câmera que está ali na minha mochila que eu puxo para criar conteúdo, assim como eu estou fazendo agora, eu não busquei trabalhar com gravadores externos, mas se isso for parte do seu universo, se você estiver buscando um arquivo com uma qualidade cada vez mais cinematográfica, você poderia trabalhar então com essa saída em ProRes RAW. Nesse vídeo aqui, inclusive, a gente está trabalhando em ProRes, então o resultado que você já está vendo aqui nesse vídeo é do arquivo ProRes 4K, ProRes HQ 422. Tá? Que seria, em termos de 4K, a melhor qualidade que ela vai te dar. E aí uma das perguntas que costuma surgir é, beleza, mas são muito grandes os arquivos? Eu preciso de muito cartão para isso? E sim, os arquivos são bem maiores e por isso, inclusive, né, a gente eventualmente vai precisar investir em cartões maiores. Eu tô com um cartão aqui de 128, que eu diria assim que é o mínimo que você vai ter para conseguir trabalhar em ProRes, e em 128 GB, no formato 422 HQ em 4K, ela me entregou aqui 19 minutos de gravação. Então, que não é muito, né? Mas para um vídeo de conteúdo, por exemplo, seria o suficiente. Se você vai gravar coisas mais longas, de áreas maiores, talvez documentário, então é importante que você invista em cartões maiores, possivelmente ali na casa dos 512, até mesmo 1 TB, apesar de serem cartões bem caros. Então é importante achar esse custo-benefício aí. Uma outra possibilidade que você encontra é trabalhar em outros formatos ProRes também na câmera. Essa câmera ela permite gravar em HQ, que é o mais alto, com mais informação que ele tem. Tem também o ProRes, que seria o padrão, ProRes 422, e tem o ProRes LT, que seria ali um ProRes Lite. E só que mesmo o LT, ele já tem bastante informação. Inclusive as imagens de exemplos que eu estou trazendo aí para você e que você está vendo, que foram filmadas lá em Las Vegas, né, durante o período da NAB, elas foram filmadas no formato 6.2K em ProRes LT. Eu escolhi trabalhar em ProRes LT porque quando a gente trabalha em 6.2K, a gente vai consumir ainda mais espaço no cartão. Então, em ProRes LT 6.2K, ela me permitiu gravar 13 minutos de material, o que é bem pouco, dependendo do que você está gravando. No meu caso, que eu estava fazendo imagens de exemplos, né, eu consegui gravar com certa tranquilidade. Mas para uma diária ali, se você resolver usar também o formato 6.2, pode ser interessante você buscar cartões maiores. O cartão que eu estou usando, inclusive, né, se você quiser conhecer, é um cartão da marca Exascend, um cartão muito bom. Inclusive eu conheci os representantes dessa marca lá na NAB. Mas aí vamos lá, qual o benefício afinal de trabalhar em ProRes? O que você tem é muito mais informação no seu arquivo para que você possa trabalhar principalmente no processo de pós-produção. Normalmente, quando a gente trabalha com a Blackmagic, por exemplo, né, que é uma câmera que eu trabalho muito, tenho uma aqui no estúdio, eu trabalho bastante em ProRes. É um arquivo muito versátil, um arquivo também que roda muito bem nos softwares, né, ele integra muito legal com o DaVinci, com o Final Cut, até mesmo com o Premiere, ele roda sem problemas. E aí quando você trabalha em ProRes, quando a gente chega no processo de pós-produção, você vai ter muito mais liberdade e informação de cor para trabalhar o look dos seus vídeos. Mas aí tem gente que pergunta, pá, mas será que esses arquivos não são muito pesados, muito mais pesados? Eu vou precisar de uma máquina mais potente para trabalhar com eles? E eu vou te falar que, na realidade, esses arquivos, apesar de maiores, porque eles têm taxas maiores, eles na realidade não são mais pesados do que os arquivos H265, H264, que a maioria das câmeras mirrorless vai trabalhar. Porque eles são arquivos que eles têm um tamanho grande, mas eles não têm uma compressão complexa, ou seja, a sua máquina não faz tanto esforço assim para você tocar esse tipo de arquivo, para você trabalhar com eles. Então, se você tem uma máquina legal e com uma boa leitura de velocidade de disco, no caso, né, ou de SSD, você já consegue trabalhar com ProRes muito leve. Eu mesmo, quando eu fui fazer teste da XH2S, trabalhando em H265, na taxa mais alta dela, né, que seria 720 megabits, eu percebi que o computador, e olha que a minha ele é muito boa, mas ele
teve que se esforçar para conseguir trabalhar. E quando eu fui para o ProRes, ele trabalhou muito mais tranquilo e muito mais leve. E o que eu quero te mostrar agora é aqui no DaVinci Resolve esses arquivos em ProRes para você ver também as taxas que você vai encontrar e um pouco também das possibilidades que você vai ter para trabalhar com a correção de cor no DaVinci Resolve. Então vamos lá, chegando aqui no DaVinci Resolve, eu trouxe todo o material que eu gerei nesses exemplos para minha timeline, inclusive trouxe um trecho desse vídeo aqui que a gente está gravando, né, para você também ver um pouco das possibilidades, né, lembrando que ele foi gravado em ProRes. Mas antes disso, eu quero te mostrar o quanto, né, de taxa que ele costuma trabalhar aqui. Eu vou abrir um dos arquivos no próprio QuickTime e você vai observar, ó, que ele está trabalhando aqui no formato 6K, que é 6.240 por 460. Ele é um arquivo de pouco tempo, né, com 3 GB, e ele trabalha aqui, ó, uma informação de 1,01 gigabits por segundo, ou seja, é uma taxa muito alta. Lembrando que essa câmera ela vai trabalhar em até 720 megabits por segundo no H265, e isso aqui no LT422 em 6.2K, ela trabalha em 1,1 gigabit por segundo. Aí só para você ter uma outra ideia aqui, nesse caso do arquivo que eu trabalhei aqui em 4K, que é a parte da filmagem desse vídeo aqui, ele trouxe pra gente, ó, uma taxa de 728 megabits por segundo. Aí você pode até perguntar, tá, mas 720 ela grava também H265. Sim, mas aqui a gente está com mais informação, né? Além do 422, tem um codec bem mais maduro para a gente poder trabalhar a nossa imagem, tá? Então, nesse caso aqui, ó, foi mais ou menos no primeiro trecho desse vídeo 8 minutos de gravação e ele teve aí um resultado de 46,2 GB de material, tá? Então, vamos lá. Chegando aqui no DaVinci, só para a gente ter aqui mais ou menos uma ideia, nesse plano aqui que a gente está trabalhando, deixa eu pegar um frame aqui, eu vou até a aba de cor, que é onde a gente vai trazer aqui a nossa informação, e aí o que eu tenho, né? Eu estou trabalhando aqui também em Flog, Flog 1 no caso, e aí eu vou começar aplicando um LUT. Eu tenho alguns LUTs da Fuji aqui, né, já baixados, e aí eu gosto bastante, né, desse segundo aqui, que ele me dá uma coisa mais, né, ele traz um pouquinho de informação e eu tenho um pouco de liberdade para trabalhar, e gosto também desse último aqui, tá, que ele já me dá uma imagem um pouquinho mais pronta. Eu vou trabalhar com ele aqui diretamente, tá? Eu sei que tem vários workflows possíveis aí, mas estou fazendo um grade bem simples aqui, só para a gente ter uma ideia. E aí, eu trouxe ele diretamente, vou criar aqui um novo node, vou dar uma puxadinha a mais aqui no nosso contraste e vou diminuir um pouquinho aqui do avermelhado da pele, tá? Vou trazer ele um pouquinho mais aqui pro azul, dar uma esfriada nele. Posso já ajustar também um pouquinho a temperatura, eu gosto dele um pouquinho mais frio, tá? E aí eu tenho aqui o meu tratamento bem base, só para a gente ter uma ideia. Eu vou tirar também um pouquinho da saturação dele aqui também. Tá? Só um tratamento bem simples, só rapidamente, para a gente ver aqui, né, algumas possibilidades. Então ele sai desse lugar aqui, né, da imagem lavada, para a imagem mais pronta, que não é o tratamento final, né, mas só para você ter aqui essa ideia. Em 6.2K, eu agora vou pegar esse material aqui que eu fiz lá em Las Vegas, vou trabalhar agora, né, vou aplicar também um LUT nele, para a gente ter já uma imagem um pouquinho mais pronta. Vou trazer ele para o meu Node aqui. Ele já tem uma imagem que me dá um pouco mais de informação. E, cara, o que é legal, assim, que até eu falo que é até de sentir um pouco. Quando você vem no DaVinci aqui, que você vai nos nós, vai nos wheels dele, eu sinto a informação chegando, sabe? Eu percebo que ele facilmente ele vai me entregar o que eu preciso aqui em termos de informação, tá? Então, estou fazendo, como eu falei, um tratamento bem simples aqui, né? Só para a gente ter uma ideia, só apliquei basicamente um LUT e estou trabalhando aqui um pouco, né, com contraste, um ajuste bem pontual, mas a gente tem bastante informação. Se eu quisesse esquentar um pouquinho mais a imagem, esfriar um pouco mais a imagem, você vê que ele se comporta de uma maneira bem interessante. Lembrando, né, esse arquivo aqui é um arquivo em 6K, significa que ele, nesse caso, porque ele tem uma proporção 3:2, ele vai ficar com essas bordas, mas eu posso
tranquilamente vir até aqui, né, e dar um pequeno zoom aqui, reenquadrar a minha imagem. Essa é uma das ideias, inclusive, do nosso 6.2, né, você poder ajustar a sua imagem de acordo com a sua necessidade, reenquadrar. Vamos lá, uma outra situação aqui para a gente ter uma ideia. Aqui eu estava me filmando, né, numa condição relativamente complexa, né, porque eu estava com uma luz bem intensa, mas vamos lá, então vou aplicar aqui um LUT, tá? Então tem alguns LUTs diferentes aqui, como eu falei. Vou aplicar aqui, nesse caso, vou aplicar esse segundo aqui, que ele dá só um grauzinho a mais na nossa imagem. Vou trazer ele para cá. E aí vou fazer um tratamento um pouquinho mais forte agora nas wheels aqui, só para a gente ver a informação chegando. Então, ó, vou trazer um pouco mais de contraste, ajustando as nossas wheels, tá? E vou dar uma esfriada aqui, digamos, na imagem, aqui nas altas, esquentar um pouquinho aqui, e nas médias também. E aí eu poderia trazer um pontinho a mais de saturação, se fosse o caso, tá? Trabalho bem simples mesmo, só para a gente ter uma ideia. Tirei um pouquinho desse mid detail aqui. Ó, aqui numa área de sombra, né? E aqui numa área de sol. Então eu estava brincando aqui, variando para ver a informação. E uma coisa que a gente percebe bastante aqui é o tom de pele, né? Conseguindo segurar bem, e a informação mesmo de pele, né? A textura toda aqui, toda essa informação chegando muito tranquilamente. Claro, né? A gente poderia ir muito além aqui nesse grade. Eu estou fazendo uma coisa bem básica, mas a real é que você vai ter muita base, muita informação. O legal aqui também, né, que aqui eu tô com o Open Gate, que é o 3.2, mas eu posso também ajustar aqui, fazer um pequeno zoom. Se eu estivesse fazendo um vlog, por exemplo, né, ele já me funcionaria muito bem. Lembrando, todo esse material que você está vendo aqui foi gravado com a XH2S em ProRes. Essa parte aqui do vídeo em si em 422 HQ em 4K, certo? E todos aqueles exemplos que eu gravei lá em Las Vegas em 6.2K no ProRes LT, porque ele era maior, então precisava manejar um pouco ali de espaço de cartão para poder fazer mais exemplos. Mas cara, com certeza é um material muito legal de se trabalhar e que dá muita possibilidade pra gente, né? E isso faz com que você tenha um arquivo mais maduro, um arquivo mais interessante para pós-produção, e é muito bom ter isso numa câmera tão pequena, tão compacta, né? E que você pode ter aí no seu dia a dia das suas produções, já num projeto mais guerrilha, né? Mas ainda assim entregando arquivos muito interessantes. Então, por isso eu quis trazer um pouco aí desse universo para você conhecer um pouco mais tanto do ProRes quanto da XH2S, ver esse potencial. E aí te convido a deixar seus comentários aqui, suas perguntas, para a gente conversar um pouquinho mais. Você já trabalhou em ProRes? Qual foi a sua experiência com o ProRes? E claro, deixar o grande agradecimento para a Hitai, que é a patrocinadora desse vídeo, e deixo a recomendação para vocês conhecerem o site deles por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo.